Nenhum outro foi achado digno além de ti.
adorado neste lugar. Jesus, tu és adorado neste lugar. Chego para você, chego para Obrigado pelo teu Espírito, obrigado por tua palavra, Pai, obrigado pela tua unção, obrigado pela tua unção que nos ensina, nosso coração, Pai, está aberto para ouvir, está aberto para ouvir, está aberto para aprender. Nos desarmamos, Pai. Nos desarmamos, Pai. Nos desarmamos. Nosso coração, terra fértil, Pai, terra fértil para receber essa semente incorruptível da tua palavra, Senhor. Obrigado por edificação, obrigado por crescimento, obrigado por olhos abertos, olhos iluminados, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia, Deus é bom, Deus é bom. É o nosso Pai também, que ensina, que abraça, que acolhe. Aleluia. E nos ensina principalmente através da sua palavra. Amém. Amém. Aleluia. Você dá graças a Deus, graças a Deus. Nós teremos hoje a missionária Kate, continuando o mesmo assunto, amém? Vamos estar sendo edificados através da missão que está sobre a vida dela. Amém. Já vimos sobre a oração da fé, vimos sobre a oração de louvor e adoração, vimos sobre oração unânime, oração de entrega, e hoje nós estaremos vendo oração de intercessão. Amém? Aleluia. Glória a Deus, amém. Deus é bom. Aleluia, glória a Deus, né? Então nós vamos avançar mais no conhecimento da palavra de Deus, amém? Sabe, queridos, que quando nós nos expomos à palavra de Deus, nós crescemos, nós avançamos a cada dia mais. Então você está maior. Amém. Diga, eu estou maior. Estou mais forte. Aleluia.
porque nós estamos nos expondo à palavra de Deus. E a palavra de Deus proporciona para nós o crescimento espiritual. Amém? Aleluia. Agora, amados, esse crescimento também vai depender da nossa resposta à palavra de Deus. Aleluia. Tem a parte que é de Deus, mas tem a parte que é nossa. E nós estamos aprendendo acerca de oração durante esse tempo. E a parte de Deus é nos instruir com a sua palavra. Levantar homens, né? Capacitar homens e mulheres de Deus para, através deles, transmitir a mensagem ou a instrução dele para a nossa vida. Amém? Mas a nossa parte é receber com mansidão essas verdades, essas instruções e colocar em movimento na nossa vida. Não adianta saber que a oração é poderosa, ela pode muito em seus efeitos se nós não colocarmos em prática o poder dessa oração, amém? Nas nossas vidas, individualmente e depois de forma coletiva, como igreja, em favor de outros, mas nós precisamos caminhar na luz que nós já temos recebido da parte do Senhor, amém? Deus nos convoca, Deus nos convida para vivermos essa vida, praticando aquilo que nós estamos aprendendo. Aleluia, aleluia. Muitas vezes as pessoas, elas questionam e elas dizem assim: ah, não é bem assim como o pastor diz, ah, não é bem assim como a missionária diz. Amados, é bem assim como a palavra de Deus diz. Aleluia. Porque o pastor, pelo menos dessa igreja, e as missionárias dessa igreja, a esposa do pastor dessa igreja, não vai falar outra coisa além do que está escrito na palavra. Amém? E Deus, ele se responsabiliza por sua palavra. Agora, se alguma coisa não está acontecendo, amados, o defeito não está em Deus. Amém? Nós precisamos avaliar a nossa vida, nós precisamos ver o nível de prática que nós estamos dando ou fazendo com aquilo que estamos recebendo do Senhor. Amém? Muito pode a oração de um justo, imagina de vários. Amém? Muito pode a sua oração. É poderosa a sua oração. Nós estamos aprendendo durante esses dias, nesse tempo, acerca de diversos tipos que a palavra de Deus apresenta de formas de nós estarmos orando, tipos de oração. E hoje nós vamos estar falando sobre uma oração poderosa, que é a oração de intercessão. Aleluia! Sabe, querido, Deus conta com você para orar em favor de outros. Aleluia! E a oração de intercessão, nós vamos ver pela palavra que é basicamente isso: orar em favor de outro, ou se colocar no lugar de alguém através da oração. Deus conta comigo e com você para fazer coisas acontecerem na vida dos seus familiares, na vida de algumas pessoas dessa igreja, na vida de pessoas dessa nação. Amém? Amém? De pessoas que estão lá no governo, de pessoas que estão desenvolvendo o trabalho no secular, que Deus deseja alcançar, que Deus deseja marcar a vida deles, porque Deus tem um propósito. Amém? Propósito grande, mas muitas vezes nós não temos noção nem dimensão do tamanho do plano e do propósito de Deus. É muito bom nós não sabermos, porque senão muitos de nós iríamos ficar mesmo incrédulos. Mas Deus tem um propósito muito grande com a nação moçambicana. Com Moçambique. Deus tem pessoas lá dentro do governo. Deus tem pessoas lá nos setores públicos. Deus tem pessoas aonde você nem imagina, estratégica, para alcançar e para fazer com que essa palavra chegue aos quatro cantos dessa nação. Mas Deus está contando comigo e com você, a sua igreja, o seu povo, os seus filhos, para interceder em favor dessas pessoas, amém? De se colocar na brecha. Então, oração de intercessão, nós podemos, de certa forma, resumir como se colocar no lugar do outro, ou se colocar na brecha em favor de outra pessoa. Aleluia. Sabe, queridos, eu gosto da oração de intercessão porque nos deixa menos egoístas. Amém? Às vezes a gente precisa ter o cuidado, porque muitas vezes nós pedimos, nós oramos e nós estamos sempre fazendo as nossas orações, mas em prol de nós mesmos.
Isso é muito bom, é bíblico, Deus nos instrui a isso. Mas Deus também colocou esse tipo de oração para a gente lembrar, não é só em favor de nós mesmos, tem que ser também em favor de outros. Amém. Amém? Tem que ser em favor de outras pessoas, amados. Aquelas que estão ao nosso alcance, aquelas que estão distantes, mas aquelas que Deus vai te convocar, te convidar para estar orando e intercedendo em favor delas. Amém? Amém. Então a oração de intercessão, de uma forma resumida, é interpor-se entre duas partes, com a ideia de reconciliar uma com a outra. E enquanto eu pensava sobre isso, veio um exemplo bem simples que eu acho que acontece aqui também em Moçambique. Lá no Brasil, por exemplo, quando uma família é muito grande, né, tem vários filhos, né, e um dos filhos apronta alguma coisa com o pai, e aí o pai coloca aquela pessoa de castigo, aquela criança de castigo, e ele diz assim: não, você não vai para tal aniversário, ou para o aniversário do seu primo. E aí os irmãos ficam: como pode José, vou citar um nome, tá bom? Um exemplo: José não vai para o aniversário porque aprontou e o pai colocou de castigo. E aí, sabe o que acontece muitas vezes lá no Brasil? Aqueles irmãos se reúnem e eles vão ter uma conversa com o pai. Pai, José, ele não queria fazer isso. Ele fez errado, mas pai, libera ele para ir para esse aniversário. Isso, amados, é interceder em favor de José, diante do pai. Então, para trazer um exemplo prático, para nós entendermos o que é essa intercessão, é se colocar em favor de outra pessoa. E sabe, querido, tem crianças e tem filhos que são chatos mesmo. Eles só param de insistir com o pai quando ele libera o José para poder ir na festa, para poder ir no aniversário. Amém? Então Deus está contando conosco para sermos essas pessoas que vamos estar insistindo, orando constantemente. Amém? Orando sem cessar em favor de outro, até que aconteça. Amém. Quando a oração de intercessão para? Quando acontece, amém. Aleluia. Aleluia, nós não vamos estar pedindo, mas nós vamos estar lembrando, nos colocando em favor daquela pessoa, até que aquilo que Deus disse que aconteceria na vida daquela pessoa, o plano que Deus tem para a vida daquela pessoa, aconteça. Amém. Aí nós paramos de orar. Amém? Aleluia. Ou muitas vezes quando nós recebemos mesmo essa direção ou essa inclinação do Espírito dentro de nós, pronto, está feito. Amém? E aí nós podemos parar, nós podemos descansar com respeito de nos colocarmos diante ou em favor daquela pessoa, diante de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Então é esse intercâmbio ou essa pessoa que está nesse espaço entre uma pessoa e Deus. Tem outra aqui, brecha, está na brecha. Amém? Amém. Aleluia. Isso é a oração de intercessão. Ela sempre é feita em favor de outra pessoa. Sempre vai ser em favor de outra pessoa. Aleluia. A Bíblia, ela apresenta tanto Jesus como nosso intercessor. Nós não vamos abrir nesse texto por causa do nosso tempo, mas mais na frente nós vamos ver Jesus fazendo uma oração de intercessão. Mas só para a gente entender, Jesus, ele faz esse papel. Ele é o nosso intercessor diante de Deus. Ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Até hoje, amém? Ele intercede ao nosso favor. Ele está na brecha em nosso favor. Aleluia! Glória a Deus por isso, amém? E a Bíblia também coloca o Espírito Santo de Deus que está aqui conosco. Ele não está lá no céu, ele está aqui como o nosso intercessor. Aquele que está na brecha diante de Deus em nosso favor. Amém? Agora Deus conta com o seu povo, com a sua igreja, para estar nessa brecha em favor de outros. Amém. Amém? Deus intercede Jesus intercede pela vida daqueles que têm uma aliança com Deus, os filhos de Deus. O Espírito Santo intercede aqui na terra por nós, que temos uma aliança com Ele. E nós, os filhos de
Deus, precisamos interceder em favor daqueles, tanto que têm uma aliança, como aqueles que ainda não têm uma aliança com o Senhor. Deus conta com a sua igreja para alcançar essas pessoas. Nós sabemos que uma das formas de alcançar essas pessoas é pregar o Evangelho, falar do amor de Deus para elas. Mas também existe outra forma, intercedendo por elas. Amém? Orando, amados, orando em favor dessas pessoas. E muitas coisas podem acontecer, porque oração, amados, é poderoso. Amém. Às vezes nós pensamos, eu vou orar. Amados, você ora e deixa que Deus é quem faz. Yes. Amém? Aleluia, porque a oração pode muito em seus efeitos. Aleluia. Então nós não podemos de forma nenhuma nos desmotivarmos a orarmos em favor de outras pessoas. Em favor dos nossos familiares, em favor de qualquer que seja a pessoa que Deus te direcionar. Muitas vezes, amados, nós nem temos uma direção de Deus, né? Deus falou comigo para orar a respeito de fulano. Não. Muitas vezes nós percebemos uma necessidade, nós vemos uma situação. Amados, você pode se colocar na brecha em favor daquilo, em favor daquela pessoa, amém? E muitas vezes Deus vai compartilhar mesmo no teu coração. Deus vai dizer que alguma pessoa, um familiar ou alguém no trabalho está precisando da sua intercessão. E aí você vai debaixo dessa direção, desse guiar do Espírito, orar em favor dele, amém? Então nós precisamos entender que Jesus, ele está no céu intercedendo por nós, o Espírito Santo aqui na terra, e nós somos o povo de Deus para interceder em favor daqueles que ainda não têm uma aliança com o Senhor, amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo em João, no capítulo 17, por favor. João, no capítulo 17. Nós vamos ver aqui Jesus fazendo uma oração de intercessão, para a gente ver na prática como é que funciona esse tipo de oração, amém? Nós vamos ver dois exemplos aqui na Bíblia. Tem vários, mas o nosso tempo é um pouco limitado, então nós vamos citar esses dois exemplos. No capítulo 17 de João, no versículo, vamos ler o 9. Aqui é a oração de Jesus em favor dos seus discípulos, dos seus filhos, né, daqueles que têm uma aliança com ele. Aí ele diz assim no versículo 9, no meio dessa oração, não vamos ler toda essa oração, mas vamos ler alguns versículos. Versículo 9, é por eles que eu rogo, eu peço, não peço pelo mundo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Olha o que Jesus está fazendo, ele está rogando, ele está intercedendo, ele está se colocando na brecha em favor daqueles que Deus havia entregue a eles, aqueles que tinham uma aliança com ele, amém? Eu rogo por eles, não por aqueles que estão no mundo, mas pelos que você me deu, amém? Pelos os discípulos, pelos filhos. É claro, amados, que nós podemos e vamos ser guiados e dirigidos pelo Senhor para orar por aqueles que são do mundo, amém? Mas especificamente aqui Jesus está orando pelos seus, aqueles que o Pai havia lhe dado, amém? No versículo 11 diz assim, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Olha aí, Jesus continua orando em favor dos discípulos. E ele diz, eu não vou mais estar aqui, eu vou estar com o Senhor. E eles vão estar nesse mundo. Então eu oro em favor deles, porque eles vão continuar aqui. Amém? Então essa é uma oração de intercessão. No versículo 15 diz assim, não peço que tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Amém. Olha que interessante, Jesus orando em favor de outros, orando, intercedendo em favor de outra pessoa. E no versículo 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus está fazendo essa intercessão, essa oração
em favor dos discípulos. Ele está se colocando nessa brecha diante de Deus em favor desses homens que Deus havia confiado a ele. Por quê? Porque ele iria para o Pai e eles iriam continuar a missão, a obra que Deus havia confiado aqui na terra. E aí Jesus faz essa oração em favor deles. Por isso que eu digo, mas que essa oração de intercessão, ela é Deus nos chamando para vivermos uma vida sem sermos egoístas, lembrando do outro, colocando o outro, né? Estando a favor do outro. Amém? É muito bom orar pelas nossas vidas, isso é maravilhoso, mas Deus quer e nós vamos praticar isso muitas vezes. E Deus nos instrui a vivermos essa vida de oração, mas nós não podemos esquecer que não é só em nosso favor, é em favor do outro. Existe um tipo de oração que é intercessão, onde eu me coloco em favor do outro, onde eu me estou disponível a pagar ou investir um preço de oração até que algo aconteça. Amém? A oração de intercessão, mas é até acontecer. Aleluia! Aleluia! Irmão, eu estou orando pela salvação do meu irmão. Orei um dia e nunca mais orei. Isso não é intercessão, amados. Porque intercessão insiste até que aconteça. Não insiste, amados, dizendo Senhor faz, Senhor faz. Nós já aprendemos isso aqui, né? Que isso é oração de incredulidade, de desespero. Mas é estar sempre, amado, se colocando nessa brecha, lembrando, orando, intercedendo. Muitas vezes você vai falar em português, nós vamos ver mais na frente sobre isso. Outros momentos você vai falar em outras línguas. Mas você não vai esquecer de estar firme e forte, constantemente, orando e colocando no lugar dessa pessoa, em favor dessa pessoa. Amém? Amém. Isso é interceder. Vamos ver aqui em Gálatas, no capítulo 4, nós vamos ver Paulo intercedendo pela igreja. Podemos interceder pela igreja, é bíblico, amém? Aleluia! Jesus estava intercedendo pelos discípulos. E aqui nós vamos ver Paulo intercedendo pela igreja, ou os irmãos da Galácia, né? Os Gálatas. Capítulo 4, vamos ler o versículo 19. Diz assim, Paulo escreve e diz: meus irmãos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. No versículo 21 diz: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? E aí Paulo começa a tratar um assunto, mas olha que interessante, Paulo não está pessoalmente aqui nessa igreja, ele está escrevendo e ele expressa aqui o desejo de estar pessoalmente com aqueles irmãos. E ele diz: vocês, irmãos, que de novo eu sofro dores de parto. E olha que interessante, essa expressão aqui que Paulo coloca é no sentido figurado, mas Paulo quer mesmo exprimir a ideia de quê? Que ele está sofrendo dores de parto, né? Eu nunca tive um filho e as mulheres que já teve filho sabem bem o que é isso, mano. Dores de parto é mesmo dor, né? Os homens só vão ter ideia mais ou menos, né? Porque assistiram filmes e coisas do tipo. Mas as mulheres que já passaram por isso sabem o que é dores de parto. É um sofrimento, é uma agonia, né? É uma dor, é uma coisa que não dá realmente para se controlar. Mas em algum momento a criança nasce. E aí todo mundo fala, depois que nasce, pronto, acabou-se dor. Só existe a alegria, né? Só existe o regozijo por ter a criança saído e por você agora ser mãe, né? Isso é uma coisa. E Paulo, ele usa esse sentido figurado dessa expressão, né? Porque tanto ele era homem, então não tinha nem como sentir dores de parto, né?
mas ele está realmente fazendo essa comparação, porque ele está se colocando em favor da igreja aqui, os Gálatas. Ele está orando, ele se coloca na brecha em favor dele. Por quê? Porque havia, mas dentro desse contexto aqui que Paulo começa a falar isso, algo que estava acontecendo com aqueles irmãos. Eles estavam abandonando a graça em Cristo Jesus e estavam voltando às velhas práticas que a lei exigia. E Paulo disse, meu Deus, eu não posso, eu preciso interceder, eu preciso me colocar em favor de vocês, até que Cristo seja formado em vós. Amém. Então, ainda não havia naquela igreja, ou na vida daqueles irmãos, essa segurança doutrinária, essa segurança a respeito da aliança a qual eles foram conquistados. E Paulo diz, eu me coloco em favor de vocês, eu sofro. Paulo fala de um sofrimento em favor daquela igreja, em favor daqueles irmãos. Por quê? Primeiro, porque ele nem poderia estar lá pessoalmente com eles. Então, a forma que Paulo estava com eles, amados, era escrevendo as cartas e orando. Amém? Escrevendo as cartas, enviando as cartas, as instruções e também orando. Então, é muito comum nesse processo, de oração, de intercessão, nós escutarmos essa expressão que Paulo usou aqui. Dores de partos, Quantas vezes as pessoas estão orando em favor de uma igreja, de uma causa, de um grupo de pessoas ou por uma pessoa só, e as pessoas começam a sentir mesmo como dores de parto. É possível, amado, sentir essa dor, é se colocar. Lembra que intercessão é se colocar no lugar do outro. E muitas vezes o outro está mesmo sentindo dor. Muitas vezes o outro está mesmo sofrendo. E muitas vezes você vai ser convidado pelo Espírito para viver aquela situação. Está orando em favor daquilo. Amém? Aleluia! Aleluia! Muitas vezes quando já aconteceu comigo, eu vou contar da minha experiência, amém? Muitas vezes quando eu ia ministrar em algum lugar e eu passava o dia anterior, um dia antes, com muitas dores de cabeça, sofrendo muito, e eu disse, meu Deus, que eu não tenho dor de cabeça, eu sou tão curada que eu não tenho dor de cabeça, o que é isso? E eu ficava orando em outras línguas, orando em outras línguas, e eu repreendia a dor de cabeça, e nada daquela dor de cabeça, e eu começava a orar em outras línguas, e eu chorava, porque eu dizia, meu Deus, é muita dor de cabeça. E quando eu ia ministrar no outro dia, automaticamente Deus dizia, existe alguém aqui que está com um quadro de dor de cabeça insuportável, e você intercedeu por ele até hoje, e hoje é o dia do nascimento do menino. Aleluia, é hoje que o bebê vai nascer. E aí, muitas vezes eu orar em favor daquela pessoa e ela ser totalmente curada instantaneamente. Amém? Então, intercessão, se colocar em favor do outro, se colocar na brecha. Amém? Deus conta conosco, com a igreja, com o seu povo, com seus filhos, para fazer coisas acontecerem aqui na terra. Amados, eu nem sei se aquela pessoa que estava com aquela dor de cabeça era crente. Uma coisa eu sei, ele foi marcado e tocado pelo poder de Deus. Amém? Então existe um propósito nessa intercessão. Existe um alvo de Deus, alcançar as pessoas. Amém? Seja ela cristã ou não, Deus deseja alcançar a necessidade do seu povo. Amém? Aleluia. Então Paulo fala sobre isso. Então é possível mesmo que essa dor, essa agonia, essa inclinação no meio da intercessão, onde você realmente vai gemer de dores, como realmente uma mulher que tem um filho, ou que está para ter um filho, dá luz, dores de parto. E claro, amados, que nós não podemos planejar isso, eu acredito mesmo nessa inclinação. Nós podemos orar de uma forma normal, de uma forma comum, mas Deus pode nos direcionar e sentirmos dores, nos colocarmos na posição ou na situação em que aquela pessoa está vivendo. Isso é conforme Deus vai trazer e compartilhar para a nossa vida. Amém?
Mas, amados, independente de sentir dor ou não, independente de gemer ou não, nesse processo de intercessão em favor de outra pessoa, amados, a nossa oração, ela já tem resultado, amém? A nossa intercessão, como Jesus mesmo diz, eu rogo por eles. Ali Jesus não estava nem sentindo uma dor de parto, mas ele estava intercedendo, amém? Então Paulo mesmo, com a sua forma expressiva de dizer, eu sofro. Porque, amados, para Paulo era sofrimento ver as pessoas que ele estava ensinando, instruindo, abandonando os seus ensinamentos, ou os ensinamentos de Cristo, a graça de Jesus Cristo, para viver as práticas da lei. É voltar de onde Jesus já havia resgatado, tirado daquelas práticas. Então, para Paulo, isso era doloroso, mano. É igual a sensação de um pastor que vê uma ovelha perdida, se desviando, saindo do caminho. Eu não sou pastora, mas não é assim mesmo, pastor? Então, imagina só. Eu imagino que é a mesma dor de uma mãe que vê seu filho caminhando para um lugar errado, por caminhos tortuosos, caminhos que não dão para a vida. Então é aquela sensação, não, eu não te ensinei isso, não é isso que eu quero para a sua vida. E Paulo, eu sofro. E esse sofrimento, amados, levava Paulo a orar sem cessar em favor dessa igreja, desse povo. Amém? Então nós precisamos nos comover com o sentimento alheio, com as dores do outro. Amém? Nós precisamos, amados, nós não podemos estar insensíveis ao que o outro passa. E muitas vezes são pessoas que estão do nosso lado. Ou muitas vezes é a situação do nosso próprio país. Nós não podemos fechar os olhos e nos tornarmos egoístas, pensando só no nosso bem-estar e na nossa própria vida. Amém? Amém. Deus nos convida, Deus nos convoca para pensarmos no outro. Aleluia! Amém. Aleluia! Aleluia! Deus nos convida, amados, a pensarmos no nosso irmão, no nosso familiar, nos nossos vizinhos. Deus nos convida, amados. Nós precisamos só nos colocarmos nessa brecha. Amém. Através da oração de intercessão. Amém? Aleluia! Eu queria... Nosso tempo já acabou, né? Mas... A Bíblia, ela apresenta, eu só vou citar para vocês, algumas causas pela qual nós podemos interceder, né? A respeito de firmeza no corpo de Cristo, nós vemos o próprio Paulo fazendo isso, vemos Jesus também, por todos os homens e autoridades, e também pela igreja. São alguns pontos que nós podemos ver na Bíblia, onde nós podemos estar intercedendo em favor dessas situações ou desses casos, tá certo? Bem. Mas antes de acabar, já vou acabar, mas eu queria só falar para vocês como é importante e fundamental a ajuda do Espírito Santo nessa intercessão. Amém? Nós vamos estar orando em favor de outras pessoas, mas nós precisamos depender completamente do nosso ajudador, Espírito Santo, que estará conosco até a consumação dos séculos. Amém? Então, nós precisamos, e nós vamos ver, quando nós desenvolvemos essa prática de orar em favor de outro, ou interceder, que é indispensável essa ajuda. Porque muitas vezes, mas nós nem sabemos qual é a necessidade do outro. Nós nem sabemos o que o outro está passando. Mas o Espírito que está conosco para nos ajudar e nos guiar, ele vai trazer para nós essa orientação, essa ajuda para estarmos orando, intercedendo em favor de outro. Eu quero só que você abra em Romanos, no capítulo 8, por favor. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 26. Olha só, muitos têm muita confusão quando lê esse versículo, mas sabe, queridos, a Bíblia é o que está escrito. Então nós podemos ler e entender, amém? Romanos no capítulo 8, versículo 26, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste. Amados, essa palavra assistir é trabalhar junto.
É estar junto. Ele é o nosso ajudador. Ele não é o nosso fazedor. Tá certo? Ele é o nosso ajudador. Então essa palavra aqui, nos assiste, é trabalhar junto em nossa fraqueza. E aqui, amados, no contexto em que Paulo escreve essa carta, ele não está se referindo a uma fraqueza de pecado, uma fraqueza, não, embora traga esse significado também, mas dentro desse contexto aqui, a melhor definição aplicada é falta de habilidade, falta de conhecimento, falta de saber fazer. Então, o que Paulo está escrevendo é que o Espírito trabalha junto conosco, na nossa fraqueza. Existem coisas, mas que nós não sabemos como fazer. Você muitas vezes já se deparou diante de uma situação na sua vida que você diz, meu Deus, não sei o que fazer. Realmente, você não sabe o que fazer. E quem disse que nós precisamos saber fazer tudo? O importante é que nós temos o Deus Todo-Poderoso que sabe tudo. Amém, amém. Aleluia. Que disponibilizou o seu Espírito, que é o nosso ajudador, que está conosco para sempre. Amém? Aleluia. Então, amados, nós, por fato de não sabermos fazer tudo, não pode nos deixar desesperados. Porque existe um consolo. O ajudador foi enviado. Amém. E Paulo está dizendo, ele nos assiste, ele trabalha junto conosco. Aonde? Na nossa fraqueza. Quando nós não sabemos, lembra, ele sabe. Amém. E ele vai assistir a nossa vida. Porque não sabemos como orar, ou orar como convém. Aqui, amados, Paulo não está falando acerca de todos os tipos de oração, logo porque a Bíblia traz instruções de como orar. A oração da fé, a oração de entrega, a oração de consagração. Aqui Paulo está falando em situações em que nós não sabemos orar. De fato, amados, tem situações a respeito da nossa própria vida, em favor de outra pessoa, principalmente. Porque você não conhece a vida dela. Às vezes você é chamado por Deus para orar, interceder pela vida do presidente de Moçambique. Você não tem acesso a ele, você não sabe o que ele está passando, você não sabe. Você pode ter ideia, mas você não sabe. Você não tem conhecimento de fato. Mas a Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus nos assiste, trabalha junto conosco nas nossas fraquezas ou na nossa falta de habilidade, porque eu não conheço ele, mas uma coisa eu sei, Deus quer alcançar a vida dele. Amém. Aleluia. Então o Espírito pega junto, ou eu pego junto com o Espírito, amém? Porque eu não sei orar como convém. Eu não sei o que é que ele está precisando nesse momento. Eu não sei qual é a situação que ele está passando nessa hora. Mas o Espírito, amados, que perscruta até as profundezas de Deus, sabe. Yes. Sabe a necessidade dele. Sabe o que ele precisa. Aleluia. E aí ele nos ajuda a orar como convém. Porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós. Sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Aleluia. Aí onde está, amados? Não tem como viver essa prática de intercessão sem a dependência total da ajuda do Espírito. Por quê? Porque nós não vamos saber orar muitas vezes como convém. O que de fato é a situação que aquela pessoa está vivendo, ou que ela está enfrentando, qual a dificuldade, o que é que Deus quer fazer naquela vida, qual é o plano que Deus tem para ela. Muitas vezes nós não sabemos, amados, mas Deus sabe, e Ele disponibilizou o seu Espírito, que está dentro de nós, e que nos assiste nessa nossa limitação, amados, orando ou intercedendo juntamente conosco. Porque tem gente que diz, o Espírito, ore por mim. Não, amados, ele nos assiste. Essa intercessão do Espírito em favor de outro, ajudando a orar como convém, não é o Espírito orando por nós, é nós com o Espírito orando juntos. Amém. Amém? Com gemidos inexprimíveis. E em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 14, nós já fechamos agora. Eu só vou citar, você não precisa abrir. Diz assim, porque se eu orar em outra língua, a língua desconhecida,
o meu espírito mediante o Espírito Santo. Então a intercessão do Espírito em favor, amados, de algo que nós não sabemos como orar, é através da oração em línguas. Porque é o Espírito de Deus orando, ou no nosso espírito, mediante o Espírito de Deus orando. Nós estamos nessa ligação completa, entrelaçada com o espírito humano e o Espírito de Deus, quando nós estamos orando em outras línguas. O nosso espírito recebe a língua do Espírito Santo e nós damos som, voz a essa oração. Amém? Aleluia! Por isso que é indispensável. Então, muitas vezes, quando Deus te inclina a orar por alguém, amados, você não sabe o que essa pessoa está passando, você não sabe o que ela está vivendo, ora em línguas. Amém. Amém? Ora em línguas, amados. Ora, sente dor, ora em línguas, geme, grita, chora. Ora em línguas, amados, que uma hora o bebê vai nascer, amém? Tem uma hora que vai aquela alegria, aquele refrigério, aquele descanso. É porque, de fato, amado, foi finalizado, amém? A sua parte de intercessão. Mas você precisa interceder até que aconteça, amém? Você pode ficar de pé, por favor? Aleluia. Deus é bom, amém? Então Deus, Ele conta conosco para estarmos intercedendo em favor de outras pessoas. Amém? Não, vamos fazer aqui, vem aqui para frente. Vamos vir, né? Para vir para frente, por favor. Aleluia. Deus é muito bom, amém? Então, vamos ter alguns minutos, 5 minutos, pastor?